Graças a Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso bom Deus, Ele tem nos dado vitória. Pastor Afonso, aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia, passando aqui nesta manhã de sábado. Hoje são 24/8/2024, para te desejar um dia de livramento, um dia de paz, que o nosso bom Deus te leve na entrada e te leve também na saída. Que neste dia de hoje, aquilo que você não conquistou ontem, tenha certeza, meu amigo, com toda a convicção, que você há de conquistar hoje. Nesta manhã de sábado, eu quero agradecer a você pela sua companhia, pelos seus likes, pelos seus compartilhamentos. Quero mandar um abraço hoje em especial para nossa irmã Aline, aqui do bairro de Plataforma. Ela sabe de quem eu estou falando. Um abraço, mulher de Deus, um abraço, guerreira. Muito obrigado pelas palavras de ontem. E também quero mandar um abraço ao seu filho Ramon. Ramon é um processo de Deus. Ramon é um processo do Senhor. E pode ter certeza que Deus está lapidando. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse a Pedro, quando Pedro não queria que ele lavasse os pés, o Senhor falou para Pedro: Pedro, o que eu faço agora, tu não entende, mas você um dia há de entender. Então, que muitas das vezes, alguns processos que nós passamos na vida, imediatamente nós não entendemos, mas lá no futuro, vamos ver que tudo é para a glória de Deus. Quero mandar um abraço também para a dona Marlene. Eu deixei até de ligar, peço até perdão por fazer uma ligação hoje para a família, nossa irmã Luciene. Que Deus tenha certeza que Deus está fortalecendo vocês a cada dia nesta peleja. Não sei se dona Marlene já conseguiu a regulação, mas caso contrário, vamos estar orando para que Deus possa abrir as portas dessa regulação, para que ela seja transferida para um hospital adequado para começar o seu tratamento. Mando um abraço a todos os participantes, todos. Nosso querido irmão Lázaro, pastor Sandro, pastor Almir, Pedro Júnior, pastor Ricardo em breve estará conosco aqui um tempão. Enfim, quero mandar um abraço a todos em nome de Jesus. Vamos estar orando, porque você sabia que Deus, ele tem uma palavra para você? Deus vai falar com você. Ele sempre está falando conosco. Vamos estar orando? Oremos. Pai amado, Pai santo, Pai querido, nesta manhã de sábado, o coração já amanhece em ansiedade, Senhor. Muitos. Mas a Tua palavra diz que nós temos que lançar todas as nossas ansiedades diante de Ti. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Toma nas Tuas mãos cada um nesta manhã, meu Senhor. Cada um. Livra das aflições esta pessoa que amanheceu aflita. Quem sabe recebeu a notícia durante a noite ou ontem e não conseguiu dormir esta noite. Mas com o Teu consolo, refrigera esta alma, meu Deus. Aquieta esta alma, meu Deus, dessa aflição, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Livro de Daniel, capítulo 1. Daniel 1, até o 7, até os 8. Daniel 1, do 1 até o 8.
Vamos lá. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa dos seus deuses, e pôs os utensílios da casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe do seu eunuco, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens, em que não houvesse defeito algum, formosos, de aparências, instruído em toda a sabedoria e sábios em ciência, e entendido no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim desse pudessem estar diante do rei. E entre esses achavam-se dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe do eunuco lhe pôs outro nome, a saber, a Daniel pôs o nome de Belsazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e Azarias de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu quero tematizar essa mensagem com o seguinte tema: quem é você em tempo de crise? Você se mantém fiel? Porque estamos aqui diante de uma fidelidade sem precedente. Jovens que se manteram fiéis em tempo de crise. Quando Nabucodonosor ele invadiu Jerusalém, ele fez estragos, mas devastou a cidade. Houve pessoas mortas, cidade queimada a fogo, os portões foram queimados, os muros foram derribados. As jovens eram abusadas em meia praça, a face dos velhos era ignorada. A Babilônia devastou Israel e levou cativo jovens com mães mortas, com os pais mortos. 4 meses que se daria de Babilônia, de Jerusalém a Babilônia, era andando como cativos. E nós sabemos que o opressor de guerra, ele não está ali brincando. É opressão mesmo. É zombaria. Imagino eu, durante este caminho, crianças de 2, 3 anos chorando e os soldados mandando que a mãe fizesse com que aquela criança calasse. Um ambiente hostil, um ambiente de dor, passa-se na sua cabeça. Será que isso está acontecendo mesmo? Será que a nossa cidade foi tomada mesmo? Os cânticos de Israel, quem lembraria de um cântico dos cultos no momento desse? A ficha caiu, estamos indo presos. Eles foram arrancados da sua rotina.
Tudo isso por causa da desobediência de Israel, a qual Deus sempre avisou: volta para os meus caminhos, volta para os meus preceitos, para os meus concertos, pratica a minha lei. Mas entrou no ouvido e saiu no outro. E estes jovens, Daniel, Azarias, Misael, eles foram ensinados que existia um Deus que dá livramento. Eles foram ensinados que Deus é o Deus de guerra. É o general de guerra que não perde batalhas. Imagine para a cabeça desses jovens sendo levados cativos. Será que eles não indagariam um ao outro? Aonde é que está Deus agora? Será que eles não tinham tudo para a sua fé oscilar? Meu pai me disse que Deus livra. Meu pai me disse que Deus cuida. Meu pai nos ensinou que Deus é o Deus que não permite que o inimigo prevaleça. E nós estamos aqui negativo. Estes jovens, independente da situação que eles estavam passando, independente da situação que eles estavam vivendo, eles se mantiveram fiéis com a sua fé inabalável. Quando chega em Babilônia, a leitura que nós fizemos, o rei determinou que trouxesse alguns dos nobres que fossem preparados, jovens sábios, na ciência, no conhecimento, que eles fossem preparados durante algum tempo para ficarem no palácio do rei. Privilégio. Tudo para se corromper. Tudo para se corromper. Que proposta! Que proposta! E que ele fosse alimentado com o manjar do rei e com o vinho. Porém, Daniel pôs no seu coração não se contaminar, se mantendo fiel em meio à crise. Quem somos nós nos tempos da crise? Você sabia que é no meio da crise que vem as propostas satânicas? Você sabia que é quando você está em crise que Satanás se faz presente com as suas propostas? Lembra do próprio Cristo quando teve fome no deserto? A proposta dele que era para transformar pedra em pão? Você não sabe que é quando você está necessitada, é que chega as propostas, mandando você fazer assim, mandando você fazer assim. Se você não estiver ligado, você manqueja, fracassa na fé. Mas quando nós conhecemos a este Deus, que é o Deus que visita pecado, que é o Deus que julga erros, que julga iniquidade, eu tenho certeza que foi baseado nesses princípios de Deus que estes jovens estavam baseados. Eles sabiam que o que estava acontecendo foi por causa da desobediência. Estes jovens, eu tenho certeza que os pais deles não deixaram também de ensinar essa parte de Deus. Porque tem pessoas que pensam que Deus só é Deus de bênção. Tem pessoas que pensam que Deus só é Deus para abrir porta de emprego. Tem pessoas que pensam que Deus só é para sarar. Mas você não sabia que Deus também julga pecado? Que Deus visita erro? Que Deus permite? Que Deus corrige para que a pessoa entre para um querer dele? Então, quem somos nós em tempo de crise? Quem é você nos tempos de crise? Se manterá fiel? Se manterá com o seu caráter fiel? Porque até o nome deles foram mudados. A saber, está aqui. E o chefe do eunuco lhe pôs
nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Belsazar, e Ananias o de Sadraque, e a Misael a de Mesaque, e Azarias de Abidnego. Mudaram o nome, mas não mudaram o caráter. Você veja, eu falei ontem na manhã aqui sobre José, o que não tiraram de José. Tiraram tudo, mas não tiraram também desse jovem. Quando você sabe a quem você está servindo, você determina, você assenta no seu coração a não se contaminar. Você coloca no seu coração. Não há... Quando você determina, quando você coloca em sua mente, se autoconvence, não tem proposta, não tem má conselho de ninguém, não há ninguém que te faça corromper, não há proposta maligna, independente do tamanho que seja essa proposta, porque a proposta aqui era eles terem o privilégio de entrar dentro do palácio de Babilônia. Eles assistiriam diante do rei. Ele seria funcionário do rei Nabucodonosor. Mas, uma vez conhecendo este Deus, os seus princípios, os seus atributos, não se corrompe. E quero deixar esta mensagem para que você medite. Determine a não se contaminar. Que Deus abençoe hoje e para todo sempre. Mais um minutinho, você vê às vezes esses jovens vindo de uma situação de cativeiro, cidade destruída, pais mortos, não se contaminaram, não se corromperam. E às vezes olhamos dentro do nosso contexto de hoje, qualquer situaçãozinha já está desviado por aí. Porque o pastor passou e não falou. Porque o pastor foi e não visitou. Pastor, porque fulano, não sei o quê. Porque a irmã passou e não falou. Porque não deixaram participar do grupo. Porque não sei o quê, não sei o quê. Porque não botaram o nome dela no aniversário. Porque não chamaram ela para a petiscaria. Tudo. Imagine você vendo uma nação entrando e devastando toda a cidade, matando crianças, estrupando jovens e ainda se manter fiel. Essa é a história de Daniel. Que Deus abençoe hoje e para todo sempre. Fica com Deus. Continue orando pela minha vida, que eu sou carente de oração. Fica com Deus.